Olá, amados, a paz de Arusha. Então vamos aqui dar continuidade, né, à pregação do Cláudio Duarte, né, momentos difíceis. Vamos lá. Então vamos ver aqui, tomara que agora dê, né, pra ficar legal aqui, assim espero. Amados, vou deixar assim mesmo, tá? Certo? Olha só, o texto está falando de uma viagem onde Paulo faz parte, certo? Um navio que está sendo levado com prisioneiros. E um homem chamado Júlio foi ordenado a tomar conta. Com alguns soldados, ele está levando, me parece que o destino final é a Itália, provavelmente Roma. E dentro desses passageiros, se é que eu posso dizer assim, está o apóstolo Paulo. E essa embarcação vai enfrentar algumas adversidades, alguns problemas no curso. E ela vai afundar. Essa embarcação é diferente, por exemplo, da embarcação de Jonas, onde ela vai afundar porque há um desobediente. E basta jogar esse desobediente fora que a tempestade passa. Porque tem vida que afunda porque não quer remover coisas que precisam ser removidas. Entendeu? Vocês vejam que ele falou que tinha prisioneiros, né, nesse barco. Mas ele não falou, nesse navio, mas ele não falou que o apóstolo Shaul também estava na condição de prisioneiro, amados. Porque o apóstolo Shaul estava na condição de prisioneiro. E quem mandou prender o apóstolo Shaul foi o sistema religioso. Veja, vamos ver aqui, para a gente ver, tá? Um pouquinho mais aqui para a gente ver aqui, ó. Tá? Então vamos ver aqui, ó. Olha. Vamos ler tudo para a gente ver, veja bem. Vamos ler aqui, tá? Então Agripa disse a Paulo. Quem é Agripa? Vamos ler aqui o 25 primeiro para a gente ver quem é Agripa. Tá? Vamos ler quem é Agripa. Vamos ler daqui, ó. Vamos ler daqui, ó. Então Festo disse, ó rei Agripa. Ó, Agripa é um rei. Então vamos ver aqui, ó. No dia seguinte, vamos ler aqui. Gente. Ai. Vamos fazer o seguinte, vamos ler aqui o 25. A gente lê o 25 e o 26 para a gente entender. Para a gente ver que o apóstolo Shaul estava na condição de prisioneiro. Vamos lá. Atos 25. 3 dias depois de chegar à província, Festo subiu de Cesareia para Jerusalém, onde os chefes dos sacerdotes judeus mais importantes compareceram diante dele, apresentando as acusações contra Paulo, contra Shaul. Vocês vejam bem que o apóstolo Shaul estava na condição de prisioneiro. Por quê? Porque os chefes dos sacerdotes, os judeus mais importantes, quem são os judeus mais importantes? Os maçons. Vocês vejam bem. Vamos ver aqui, Atos 25, 2, para ver como está aqui nessas traduções aqui, ó. Tá? A gente precisa ler tudo para a gente entender, amados. Para a gente entender o contexto, porque ele pega versículos isolados, explica. Vocês viram que ele falou, né, dos prisioneiros, mas ele não falou que o apóstolo Shaul estava como prisioneiro. Ele não disse isso. Por quê? Porque isso não interessa, as pessoas não precisam saber, não, imagina, bobagem, as pessoas que vão no templo físico adorar o Deus falso, saber que o apóstolo Shaul estava na condição de prisioneiros, mandado por quem? Pelos sumos sacerdotes, líderes religiosos e os maçons da época e políticos. Não, imagina, bobagem, não precisa ninguém saber disso, não é bobagem, entende? Então vamos ver aqui, ó, como é que estão nessas versões. Ó, os chefes dos sacerdotes, os líderes judeus são quem? Líderes religiosos. Vocês vejam bem, líderes religiosos, tá? Pode ter certeza que são líderes religiosos. Vamos ver aqui na Bíblia Viva, tá? Então vocês vejam bem que quem mandou prender o apóstolo
Quem? Chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos. Atos 25, né? 2. Atos 25. Vamos ver como é que está na Bíblia Viva. Onde os sacerdotes principais e os outros líderes judaicos, quem são os líderes judaicos? Os líderes da religião judaica. Contaram a história deles a respeito de Saul. Então vamos ler nessa aqui, porque essa letra aqui é maior para mim, tá? Então vamos lá. Então quando a gente lê, e os judeus, está falando dos líderes religiosos. Mais importante compareceram diante dele, apresentando as acusações contra Shaul. Pediram a Festo o favor de transferir Shaul, para Jerusalém, contra os interesses do próprio Paulo, pois estavam preparando uma emboscada para matá-lo no caminho. Quem estava preparando uma emboscada? Os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos. Vocês vejam bem. Festo respondeu: Paulo está preso em Cesareia. Eu não sei quem é Festo. Festo deve ser algum político, alguém assim, né? Ou eu mesmo vou para lá em breve, tá? Desçam comigo, mas eu não vou ler mais quem é Festo, né? Porque senão a gente vai, né? A gente tem que ler quem é. Deixa eu ver aqui quem foi Festo. Bíblia. Quem foi Festo de Atos? Porque eu não vou. Quem foi Festo em Atos? Em Atos, Bíblia. Só pra gente ver quem foi Festo. Tá falando festa. Festo, Elisete. Eu escrevi festa. Vamos ver. Atos. Eita ferros. Paulo é julgado por Festo e Agripa. Vamos ver aqui quem é Festo. Só pra gente ver aqui quem é Festo. Eu tô querendo saber quem é Festo. Que eu tô achando que Festo era um político. Bora? Ai. Atos 25. Aqui, Paulo diante do governador Festo. Tá aqui, já respondeu. Governador. Era político. Então, Festo era político, tá certo? Então, vocês vejam que sempre estava junto o sistema religioso, né? Político e os maçons, que eram os sumos sacerdotes, os principais sacerdotes já eram os maçons, os falsos judeus da onda, se passando pelos verdadeiros. Então, vocês vejam bem. Então, vamos aqui continuar, tá? Então, Festo respondeu, né, que é o governador: Shaul está preso em Cesareia e eu mesmo vou para lá em breve. Desçam comigo alguns dos líderes e apresentem ali as acusações que tem contra esse homem, se realmente ele fez algo de errado. Vejam, quem que ele falando dos líderes religiosos, que era para descer para ele para poder fazer as acusações. Tendo passado com eles 8 a 10 dias, desceu para Cesareia e no dia seguinte convocou o tribunal e ordenou que Paulo fosse trazido perante ele. Quando Shaul apareceu, os líderes religiosos que tinham chegado a Jerusalém se aglomeraram ao seu redor, fazendo com ele muitas e graves acusações que não podiam provar. Veja aqui como é que está aqui na Bíblia Viva 7. Na chegada de Shaul ao tribunal, os judeus vindo de Jerusalém, os judeus, tá? 25, 7. Pode ter certeza que são os líderes religiosos. Então vocês vejam bem. Quando Shaul chegou, os judeus, vamos ver. Os judeus aqui também. Os judeus, tá? Só que a gente já viu acima que eram os líderes religiosos. Os líderes, os principais sacerdotes, a maioria
judeus que são os líderes religiosos, tá certo? Então, já deu para ver aqui que se trata dos líderes religiosos, dos sacerdotes, tá certo? Então, vamos lá. Então, ó, quando Shaul apareceu, os líderes religiosos que tinham chegado de Jerusalém se aglomeraram ao seu redor, fazendo contra ele muitas e graves acusações que não podiam provar. Então Shaul fez sua defesa: nada fiz de errado contra a lei dos judeus, contra o templo ou contra César. Veja bem, tanto são líderes religiosos que ele falou da lei dos judeus, ou seja, os atos religiosos, contra o templo ou contra César. Festo, que é o governador, né, querendo prestar um favor aos líderes religiosos, porque eles sempre andavam juntos, perguntou a Shaul: você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim acerca dessas acusações? Shaul respondeu: estou agora diante do tribunal de César, onde devo ser julgado. Não fiz nenhum mal aos líderes religiosos, como bem sabes, aos judeus, né? Se de fato sou culpado de ter feito algo que mereça pena de morte, não me recuso a morrer. Mas se as acusações feitas contra mim por estes líderes religiosos não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Apelo para César. Depois de ter consultado por seus conselheiros, Festo declarou: você apelou para César irá. Alguns dias depois, o rei Agripa, esse aqui era rei, o rei Agripa. O Festo era governador, né? Político. Já o rei o Agripa era rei. E Berenice chegaram a Cesareia para saudar Festo. Visto que estavam passando muitos dias ali, Festo explicou o caso de Shaul ao rei. Há aqui um homem que Félix deixou preso. Quando foi a Jerusalém, os chefes dos sacerdotes, os líderes dos judeus, fizeram acusação contra eles, pedindo que fosse condenado. Os líderes dos judeus, amados, são os líderes religiosos. Veja. E outros líderes judaicos, mas são líderes religiosos, pode ter certeza. Não tenho dúvida disso. Tá? Pedindo que fosse condenado. Eu lhes disse que não é costume romano condenar ninguém antes que ele se defronte pessoalmente com seus acusadores e tenha a oportunidade de se defender das acusações que lhe fazem. Vindo eles comigo para cá, não retardei o caso. Convoquei o tribunal no dia seguinte e ordenei que o homem fosse apresentado. Quando seus acusadores se levantaram para falar, não o acusaram de nenhum dos crimes que eu esperava. Pelo contrário, tinham alguns pontos de divergência com ele acerca de sua própria religião e de um certo Iahushua já morto, o qual Shaul insiste que está vivo. Veja bem, vocês vejam que esses líderes religiosos estavam acusando ele da religião. Por quê? Porque o Shaul, na verdade, não tinha religião. Então, como eles não entendiam isso, eles falaram acerca da sua própria religião. Mas Shaul, ele era religioso, ele era fariseu, né? Da religião fariseu. Mas ele, quando seguia Iahushua, ele não estava mais em religião, ele estava em Iahushua. Então ele falou, pelo contrário, tinha alguns pontos de divergência com ele acerca da sua própria religião, ou seja, porque eles pensaram que ele estava com alguma outra religião diferente. Mas Shaul não estava em religião, estava já em Iahushua. E de um certo Iahushua, já morto, o qual Shaul insiste que está vivo. Fiquei sem saber como investigar tais assuntos. Por isso perguntei-lhe se ele estaria disposto a ir a Jerusalém e ser julgado ali acerca dessas acusações. Apelando Shaul para que fosse guardado até a decisão do imperador, ordenei que ficasse sob custódia até que eu pudesse enviá-lo a César. Então Agripa disse a Festo, que é Agripa, o rei, disse a Festo, que é o governador: eu também gostaria de ouvir esse homem. Ele respondeu: amanhã o ouvirás. No dia seguinte, Agripa e Berenice vieram com grande pompa e entraram na sala de audiências com os altos oficiais e os homens importantes da cidade. Por ordem de Festo, Shaul foi trazido. Quem são os homens importantes da cidade? São os maçons, os sacerdotes, os líderes religiosos e os políticos. Vocês vejam bem. Então Festo disse:
Ó rei Agripa, e todos os senhores aqui presentes conosco, vejam este homem. Toda a comunidade judaica me fez petições a respeito dele em Jerusalém e aqui em Cesareia, gritando que ele não deveria mais viver, mas verifiquei que ele nada fez que mereça pela pena de morte. Todavia, porque apelou para o imperador, decidi enviá-lo a Roma. No entanto, não tenho nada definido a respeito dele para escrever a sua majestade. Por isso, eu o trouxe diante dos senhores, especialmente diante de ti, rei Agripa. De forma que, feita esta acusação, eu tenho algo para escrever, pois não me pareça razoável enviar um preso sem especificar as acusações contra ele. Vocês vejam que Shaul estava na condição de preso. Mas isso o Cláudio Duarte não vai dizer, né? Vocês vejam bem. Então vamos lá, 26. Então Agripa disse a Shaul: você tem permissão para falar em sua defesa. A seguir, Shaul fez sinal com a mão e começou a sua defesa. Rei Agripa, considero-me feliz por poder estar hoje em tua presença para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos líderes religiosos, especialmente porque estás bem familiarizado com todos os costumes e controvérsias deles. Portanto, peço que me ouças pacientemente. Todos os líderes religiosos sabem como tenho vivido desde pequeno. Ou seja, ele está falando dos líderes religiosos dos judeus, que ali estavam, né? Tá certo? Tanto em minha terra natal como em Jerusalém. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quisessem, que, como fariseu, porque o apóstolo Shaul era fariseu, amados, vivi de acordo com a seita mais severa da nossa religião. Veja que ele está falando da nossa religião, por quê? Porque esses judeus, os judeus e tanto os líderes religiosos são da religião fariseu. Vocês vejam bem. Agora estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Yahweh prometeu aos nossos antepassados. Esta é a promessa que as nossas 12 tribos esperam que se cumpram, cultuando a Yahweh com fervor dia e noite. É por causa desta esperança, ó rei, que estou sendo acusado pelos judeus. Por que os senhores acham impossível que Yahweh ressuscite os mortos? Eu também, veja, Yahweh ressuscita os mortos, não é Yahushua que ressuscitou, mas é Yahweh que ressuscita os mortos. Vocês vejam bem, inclusive os mortos que estão no entendimento, nos sepulcros, que são templos físicos, quem ressuscita é Yahweh. Mas ele ressuscita como? Quando a gente vai para Yahushua, que é o caminho, e Yahushua nos leva ao Pai, e o Pai nos ressuscita no entendimento e nos enche do Espírito. Então vocês vejam bem. Eu também estava convencido que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Yahushua, o Nazareno. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com autorização do chefe dos sacerdotes, lancei muitos puros na prisão. Santos aqui é blasfemado, né? Então vamos para puros, na prisão. E quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Vocês vejam que o apóstolo está falando que ele mesmo contribuiu com a morte daqueles que seguiam a Yahushua. Por quê? Porque eles estavam enganados. E ele autorizava a morte, apoiava, porque os sumos sacerdotes, os principais sacerdotes, que eram os maçons, junto com os líderes religiosos, das religiões, inclusive a mais severa, que era a religião dos fariseus, a qual Paulo era fariseu, autorizavam. E o apóstolo Shaul, ele consentiu na morte de muitos deles. Vocês vejam bem o que o apóstolo Shaul está falando. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los e tentá-los, forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir às cidades estrangeiras para persegui-los. Veja o que o apóstolo está falando. Quando ele era fariseu, ele ia a mando de quem? Dos principais sacerdotes, que eram os maçons e os líderes religiosos. Vocês vejam bem. Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco, com autorização e permissão do chefe dos sacerdotes. Vocês vejam bem, que sempre está ligado os maçons
com a política e com a religião. Vocês vejam bem. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mas resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico. Em aramaico, por quê? Porque Shaul era hebreu, da tribo de Benjamim. Ele era benjamita. Ele não era judeu, ele era benjamita. Então, vocês vejam bem, ele era hebreu da tribo de Benjamim, e ele ouviu uma voz em aramaico, ele não ouviu uma voz em língua estranha que ele não conhecia. E olha que o apóstolo Shaul, ele era poliglota. E a Rússia podia falar para ele em grego, por quê? Porque ele falava grego. Mas a Rússia falou para ele em aramaico, que é a língua materna do apóstolo Shaul. Vocês vejam bem. Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistiu ao grilhão, só lhe trará dor. Então perguntei, quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor, sou Yahushua, a quem você está perseguindo. Agora levante-se, fique de pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, os quais eu envio para abrir os olhos e convertê-los das trevas para a luz. Abrir com os olhos, amados, os olhos do entendimento, do espírito, e convertê-los das trevas para a luz, ou seja, convertê-los das trevas, que é a religião, para a luz, que é Yahushua. E do poder de Satanás, que é Terrom, para Iarro, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que estão purificados pela fé em mim. Vocês vejam, e do poder de Satanás, que é Terrom, por quê? Porque Terrom está em todas as religiões, se passando pelo verdadeiro Deus Iarro, tá certo? Para Iarro, do poder de Terrom para o poder de Iarro, a fim de receberem o perdão dos pecados e herança entre os que são purificados pela fé em Yahushua, pela fé em mim, que Yahushua estava falando com o apóstolo Shaul. Assim, rei Agripa, não fui desobediência à visão celestial. Preguei em primeiro lugar os que estavam em Damasco, depois os que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia, e também os gentios, dizendo que se arrependesse e se voltasse para Iarro, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Mas quais são as obras que ele está falando? Obras do amor ao próximo, tá? De amar o próximo como a si mesmo e de andar no espírito, não obras da lei, da prática da lei, da religião, tá certo? Por isso, os líderes religiosos me prenderam no pátio do templo. Ele não estava no templo, dentro do templo, mas estava no pátio do templo. E tentaram matar-me. Vocês vejam que quem prendeu Paulo foram os líderes religiosos. Vamos ver aqui na Bíblia Viva, 21. Mas Shaul apelou para César, então o mandei para a prisão até poder enviá-lo. Não, peraí. Ué. Peraí. Deixa eu ver aqui, onde é que... Ah, tá, eu já estamos em 26, 21. É porque eu estou no 25, amado. Desculpa. Eu me esqueci desse detalhe. Capítulo 26. Ó. 21, vamos lá. Olha, os judeus me prenderam no templo para pregar aqui, ó. Aqui já está no templo, mas ali já está no pátio do templo. Vocês vejam que a gente não deve confiar totalmente nessas traduções, sempre tem que estar pesquisando, né? Vamos ver como é que está aqui. Atos, desculpa a tosse aí, amados. Atos 26, 21. 21. Vamos lá. Mas quando falo dos judeus, são os líderes religiosos, pode ter certeza. E foi por isso que alguns judeus me agarraram, judeus. Mas pode ter certeza, amados, que são os líderes religiosos. Tá, vamos continuar.
Por isso, os líderes religiosos me prenderam no pátio do templo e tentaram matar-me. Mas tenho contado com a ajuda de Yahweh até o dia de hoje, e por este motivo estou aqui e dou testemunho tanto a gente simples como a gente importante. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer, que o Yahushua haveria de sofrer, e sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria a luz para o seu próprio povo e para os gentios. A esta altura, Festo interrompeu a defesa de Shaul e disse em alta voz: você está louco, Shaul. As muitas letras estão o levando à loucura. Veja, as muitas letras, vocês vejam bem. Respondeu Shaul: não estou louco, excelentíssimo Festo. O que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. O rei está familiarizado com essas coisas e lhe posso falar abertamente. Estou certo de que nada disso escapou ao seu conhecimento, pois nada se passou num lugar qualquer. Rei Agripa, crês no profeta? Eu sei que sim. Então Agripa disse a Shaul: você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? Aqui está cristão, mas não é cristão. A tornar-me seguidor de Yahushua. Eles botaram cristão, mas não é seguidor de Yahushua, tá, amados? Até porque Yahushua não era cristão, né? Yahushua não era cristão. Ele não veio pregar religião, ele veio anunciar o Pai. E andar no Espírito e amar o próximo como a nós mesmos, assim como nós devemos amar a Yahushua sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Foi isso que Yahushua ensinou. Então vamos lá. Shaul respondeu: em pouco em muito tempo peço a Yahweh que não apenas tu, mas todos que hoje me ouvem se tornem como eu, menos estas algemas. O rei se levantou e com ele o governador e Berenice, como também os que estavam sentados com ele. Saindo do salão, comentavam entre si: este homem não fez nada que mereça morte ou prisão. Agripa disse a Festo: eu poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado para César. Entende? Então vocês vejam, e aí aqui Atos 27 que a gente já leu, quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Shaul e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Então aqui a gente já leu, né? E aí o Cláudio aqui, o Cláudio Duarte, vai explicar, mas vai explicar da maneira dele. Então vamos voltar aqui um pouquinho para ver o que ele vai explicar, que vocês vão ver aqui de novo, que em nenhum momento ele vai dizer que o apóstolo Shaul estava como prisioneiro. Vocês vejam bem. Vamos lá. A chave virou e as pessoas vão dizer: eu não sei, porque ela nunca virou totalmente no mesmo instante. Ela foi virando vagarosamente. Entendeu? Repita comigo: quem nasce grande é monstro. Isso. As coisas grandes um dia foram pequenas. Vamos pegar esse texto só para a gente usar com base. Já já vou falar com você. Vai ser rapidinho, com anestesia. Você não vai nem notar. Quando vê, acabou. Certo? Olha só. O texto então vamos observar aqui se ele vai falar que o apóstolo Shaul estava como prisioneiro. Vamos ver? De uma viagem onde Paulo faz parte, certo? Um navio que está sendo levado com prisioneiros e um homem. Vocês reparam que ele disse que Paulo faz parte, o apóstolo Shaul fazia parte desse navio onde estavam os prisioneiros, mas ele não disse que o apóstolo Shaul estava como prisioneiro, que ele também era um prisioneiro. Vocês vejam bem, vamos botar aqui de novo. Vocês reparem que ele não fala isso, olha. Deixa eu botar aqui para a gente ver, olha. Olha só. O texto está falando de uma viagem onde Paulo faz parte, certo? Um navio que está sendo levado com prisioneiros. E um homem chamado Júlio foi ordenado a tomar conta. Com alguns soldados, ele está levando, me parece que o destino final é a Itália, provavelmente Roma. E dentro desses passageiros, se é que eu posso dizer assim, está o apóstolo Paulo.
E essa embarcação vai enfrentar algumas adversidades, alguns problemas no curso. E ela vai afundar. Essa embarcação é diferente, por exemplo, da embarcação de Jonas, onde ela vai afundar porque há um desobediente. E basta jogar esse desobediente fora que a tempestade passa. Porque tem vida que afunda porque não quer remover coisas que precisam ser removidas. Entendeu? Quando nós olhamos para algumas tempestades, por exemplo, Marcos 4,35, Jesus disse, passemos para outra margem. Então, eu vou encerrar essa parte, amados, tá? Para a gente, deixa eu voltar aqui só um pouquinho para eu continuar gravando, né? Continuar, tá certo? Então, vou voltar aqui. Então, vocês vejam que ele disse que o apóstolo Paulo estava, né, nesse navio. Né? Ele estava nesse navio e que estavam com prisioneiros. Mas em nenhum momento a gente viu ele dizer que o apóstolo Shaul, ele estava indo como prisioneiro também, que ele era um dos presos. Não, vocês vejam que ele não falou isso. Por que ele não falou isso, amados? Porque primeiro, quem mandou prender o apóstolo Shaul foram os chefes de sacerdotes, que eram os maçons, os políticos e os líderes religiosos. Por isso que ele não falou que o apóstolo Shaul estava como preso. Mas, na verdade, o apóstolo Shaul estava como prisioneiro junto com outros presos. Tanto é verdade que quando a gente leu, né? A gente leu mais acima que eles queriam matar os presos, né? Com medo dos presos fugirem. E aí, o centurião, ele resolveu não matar porque ele queria poupar o apóstolo Shaul. Por quê? Porque o apóstolo Shaul também era um dos presos. E se eles fizessem isso, eles também iriam matar o apóstolo Shaul. Então, por causa disso, eles não fizeram isso. Por quê? Porque o centurião queria poupar a vida de Paulo, do apóstolo Shaul. Então, vocês vejam que o Cláudio Duarte, ele ocultou que o apóstolo Shaul estava na condição de preso também. Vocês vejam como o sistema religioso engana as pessoas. Engana por quê? Porque as pessoas não examinam as escrituras, as pessoas não leem e acreditam nas mentiras que eles pregam nos templos. Tá certo? Onde o verdadeiro Altíssimo, nosso Pai Yahweh, não habita. Tá certo? Então, amados, se vocês gostaram do vídeo, por favor, dê o like, compartilhe, se inscreva no canal e acione o sininho, que a Ruxa carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.